Olá, vamos mergulhar hoje numa manchete que está simplesmente sacudindo o mundo da tecnologia e das finanças. A Apple atingiu uma avaliação de mercado de 4 trilhões de dólares. É um número que, olha, chega a ser difícil de processar. 4 trilhões. É tanto zero que a gente mal consegue contar. Com essa marca, a Apple entra para um clube super exclusivo. É só a terceira empresa na história a conseguir isso, ficando ali do ladinho da Microsoft e da Nvidia. É um marco monumental, sem dúvida. E é aqui que a conversa fica boa de verdade. Esse valor todo é um sinal de uma força, de uma inovação fora da curva? Ou será que a gente está olhando para uma bolha gigante, prestes a estourar? Vamos investigar os dois lados dessa pergunta de 4 trilhões de dólares. Ok, para a gente começar a entender essa avaliação toda, vamos pelo lado mais otimista da história. E olha, grande parte desse otimismo todo vem de um lugar que a gente já conhece bem: o sucesso absurdo do iPhone mais recente. E o que os dados mostram é fascinante. Segundo a empresa de pesquisa Counterpoint, as vendas iniciais da linha iPhone 17 simplesmente atropelaram os modelos do ano passado. Um aumento de 14%. E isso tanto nos Estados Unidos quanto na China. É um sinal claríssimo de que a demanda está lá em cima. E é claro que Wall Street ficou de olho nisso. Esse desempenho super robusto acendeu a confiança dos investidores de um jeito. O resultado? As ações da Apple dispararam 25% só nos últimos 3 meses. E os grandes bancos, como o JP Morgan e o Morgan Stanley, já estão subindo o preço-alvo, basicamente apostando que vem mais crescimento por aí. Essa frase de um analista do JP Morgan resume perfeitamente o clima em Wall Street. Essa aura de positividade é quase palpável, sabe? Tudo isso impulsionado por vendas que superaram qualquer expectativa. Mas, será que a história toda é só essa? Agora, vamos virar o disco. Porque, para cada pessoa super otimista, existe outra mais cética, que acha que essa comemoração toda pode ser um pouco exagerada. Que a ação pode estar simplesmente... Cara, E essa é a principal voz do ceticismo em Wall Street. O Brandon Nispel, da KeyBank, está basicamente dizendo: calma lá, pessoal, o preço atual da ação já está contando com o melhor cenário possível. Isso nos leva a um conceito financeiro bem importante. Mas o que raio significa isso, precificar o otimismo? Bom, de um jeito simples, é como se o preço da ação hoje já estivesse incluindo a expectativa de que tudo vai dar certo para a empresa no futuro. Isso é perigoso, porque não deixa quase nenhuma margem para erro. Qualquer decepção pode ter um impacto grande. E os números parecem dar força para esse argumento. O índice preço-lucro da Apple, o famoso PL, está em 33,2. Isso quer dizer que os investidores estão pagando 33 vezes o lucro anual da empresa. Esse valor é bem maior que a média do índice Nasdaq 100, que fica em 27,4. Traduzindo do economês, o mercado está pagando um prêmio pela Apple apostando num futuro muito brilhante. Mas olha, as dúvidas não vêm só dos analistas, não. Tem um coro cada vez maior de ceticismo vindo do público, dos consumidores mesmo, que sentem uma certa desconexão entre o valor gigantesco da empresa e a experiência que tem no dia a dia com os produtos. Esse comentário do Reddit é perfeito, né? Resume uma frustração que muita gente sente. Como pode uma empresa com recursos praticamente infinitos ainda ter dificuldade com problemas que se arrastam há anos? É uma crítica bem direta e que pega no ponto. E esse outro comentário aqui aponta para uma outra preocupação: a ganância corporativa. Essa busca sem fim por mais receita, mesmo numa escala que já é massiva, acaba passando a sensação de que a experiência do usuário está ficando em segundo plano. E os críticos também levantam uma lista de projetos recentes que, digamos, não foram exatamente um sucesso. O Vision Pro, que não decolou como se esperava, os bilhões gastos num projeto de carro que foi pro lixo, um serviço de streaming que ainda dá prejuízo, tudo isso vai alimentando a narrativa de que talvez a era de ouro da inovação da Apple tenha ficado para trás. Então a gente fica com essas duas histórias que não se batem. De um lado, uma gigante de vendas com um futuro brilhante pela frente, do outro, uma empresa super valorizada que pode estar perdendo aquele toque de Midas. A pergunta que fica é: o que o futuro realmente reserva para a Apple? essa linha do tempo aqui mostra a aceleração absurda do crescimento da Apple. Pensa só, levaram 42 anos para chegar no primeiro trilhão, mas para saltar de 1 para 4 trilhões, apenas 7 anos. A questão central é: esse ritmo é sustentável a longo prazo? A grande aposta da Apple para o futuro é, sem dúvida, a inteligência artificial. E aqui a gente vê uma dualidade perfeita.
Por um lado, o lançamento da Apple Intelligence foi mais lento que o dos concorrentes, mas por outro, a integração da IA pode ser justamente o empurrão que a empresa precisa para convencer milhões de pessoas a trocarem de iPhone. É, ao mesmo tempo, seu maior risco e sua maior oportunidade. No fim das contas, tudo se resume a essa percepção: a pressão do mercado por um crescimento infinito. Para uma empresa do tamanho da Apple, cada relatório de lucros tem que ser melhor que o anterior. É uma expectativa que não dá trégua. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma que vai muito além da Apple. Num mundo onde poucas corporações têm um poder econômico maior que o de nações inteiras, a própria ideia de crescimento infinito é realista? Ou será que a gente está chegando perto de um limite? É uma reflexão que fica para todo mundo. Valeu por acompanhar essa análise.